Fala galera, nutricionista Guilherme Rossi por aqui. Hoje o formato do vídeo é diferente. Nós vamos dar uma olhada aí o que a internet tem para nos dizer a respeito de como emagrecer. Então eu estou com a tela do meu computador aqui aberta no Google e vou fazer uma busca por um termo que muita gente que busca emagrecer já deve ter buscado, que é como emagrecer, como vocês podem ver aí. O primeiro resultado que aparece, sem contar os anúncios, é esse da tuasaude.com em 21 de novembro de 2017. Então é uma coisa recente, tem menos de um ano. Vamos dar uma olhada aqui o que esse nutricionista tem para nos dizer a respeito disso. Então aqui no começo ele começa com algumas orientações dizendo que é bom não se pesar todo dia, isso pode atrapalhar, pode tirar seu foco e tal, e realmente isso faz sentido. Muitas vezes o resultado que você tem pode não aparecer na balança, principalmente em casos de pessoas que não têm um peso muito exageradamente alto. Então, por exemplo, se você é uma mulher de 70 quilos e você tem 1,60 de altura, o seu peso não é tão inadequado assim. Então você não precisa desesperadamente perder 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Não. Você pode, se você aliar dieta com treino resistido, musculação, crossfit, treinamento funcional, qualquer coisa assim, a tendência é que o seu corpo queime gordura e você ganhe massa muscular devido à atividade física e à alimentação correta. Isso pode fazer com que aconteça uma estagnação do teu peso. Então, por exemplo, o teu peso não vai mudar porque você perdeu um de gordura e ganhou um de músculo. Aí você sobe na balança e vê que nada mudou. Bom, vai muito além disso, tá? Muitas vezes o peso não reflete o teu resultado. Então não fique preso a isso. Acompanhe o teu resultado pelo espelho, por medidas de cintura, por fotos, tá? São parâmetros muito melhores para acompanhar os teus resultados do que simplesmente o peso da tua balança. Se você tiver como fazer avaliação física também com algum nutricionista, bioimpedância, 7 dobras, qualquer coisa assim, também é um método válido para acompanhar essas mudanças. Mas não são superiores ao espelho, fotos e sensações que só você vai ter sobre o teu corpo, tá? Então, uma coisa muito importante que ressaltou aqui também é a questão do período menstrual, tá? Isso é importantíssimo de prestar atenção, porque em casos de mulheres, dependendo da fase do ciclo, o peso muda muito. Então, leve em consideração isso também. Tente fazer suas pesagens em momentos fixos. Primeira orientação aqui é ter horários regulares para comer. Seu corpo tem que aprender qual a hora de dormir, acordar e comer. Isso fará ele funcionar melhor, irá evitar a fome frequente e idas noturnas geladeiras, que são as que mais engordam. Descansar 7 horas por noite vai fazer recuperar os ânimos, né? Até aí tudo bem. Aí vamos lá. Por isso, experimente colocar um alarme no celular para tocar de 3 em 3 horas para que você possa comer alguma coisa e assim não ficar com fome. Se você vai ficar com fome ou não depende de você comer de 3 em 3 horas. Isso é muito mais uma questão de hábito, do que você está acostumado a fazer, do que qualquer outra coisa. Se você vai ficar com fome ou não, depende muito mais do contexto geral em longo prazo, e não entre uma refeição e outra. Você tem que entender que se você exagerar demais na tua restrição de calorias, não importa se você vai comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, se for uma restrição muito forte, você vai sentir fome, independente do fracionamento que você decidir colocar. Então, por exemplo, é só eu falar para você, coma de 3 em 3 horas, coma uma colher de arroz de 3 em 3 horas. Eu duvido que você não vai sentir fome, independente de estar comendo de 3 em 3 horas, né? Então, o buraco é bem mais embaixo. A gente tem que analisar esse contexto de energia. Pensem sempre em energia. Energia que entra, energia que sai. Se a energia que sai é maior do que a energia que entra, você vai pegar da tua reserva e vai usar. Se a energia que entra é maior do que a energia que sai, você vai acumular energia. É isso que você tem que ter em mente, beleza? Então vamos lá. Beber muitos líquidos durante o dia. Perfeito, ótimo. Isso realmente é muito importante, principalmente para quem pratica atividades resistidas, porque essas pessoas têm que ter um consumo de proteína maior. E isso, consequentemente, requer um maior consumo de água também. Mas aqui ele faz uma orientação assim: o que fica? Água de coco, sucos naturais sem açúcar, chá sem açúcar. Beleza. Água de coco e sucos naturais sem açúcar são opções que vão ter calorias. Então não pode ser comparada, por exemplo, água com suco natural.
Uma coisa é água, que não tem valor calórico e hidrata. Outra coisa é um suco de fruta natural, que mesmo sendo da fruta e mesmo sendo natural, tem uma carga glicêmica, tem um peso de calorias, tem um peso de carboidratos que vai ser acumulado no teu saldo de ingestão. Lembra que eu falei? O que entra? Então, se você vai beber sucos ao longo do dia, tenha em mente que um copo de suco de laranja, por exemplo, vai ter a mesma quantidade de carboidrato que 2 colheres de servir de arroz. É lógico que o suco de fruta vem com vitaminas, minerais, mas na minha visão isso não compensa, porque é muito mais fácil você obter essas vitaminas e minerais ou comendo a fruta ou comendo legumes e verduras e usar esse saldo de calorias que você preservou não bebendo o suco para comer alguma coisa que vai te trazer muito mais saciedade. Na minha visão é muito mais importante. A quantidade de água recomendada varia entre 1,5 litro e 2 litros por dia. Na minha visão isso é muito abaixo do que deveria ser recomendado. Pega o teu peso e multiplica por 50. Essa é a quantidade em ml que você deve beber de água por dia. Isso vai depender de fatores como clima, quanto você sua, quanta atividade física você faz, a quantidade de sal que você ingere. Tudo isso vai afetar muito essa quantidade de água que você precisa, mas em quantidade de água é muito melhor errar para mais do que errar para menos. Para queimar gordura, para ganhar músculo, para funcionar bem, para ter saúde, você precisa de bastante água. Principalmente nesse país nosso que é muito quente em alguns lugares, né? Então não deixem 1,5 litro, 2 litros de água para quem pesa 70, 80 quilos, por exemplo, é muito pouco. Pode ser bom para quem pesa 50, mas eu acho que para quem pesa mais de 50 quilos, 1,5 litro, 2 litros de água não é uma boa quantidade, tá? Considere só as suas atividades físicas, o tanto que você sua. Você acha que 2 litros é bom? Eu duvido muito. Fazer alguma atividade física. Aqui é engraçado que ele fala assim: é importante que pratique uma atividade pelo menos 3 vezes por semana. Veja um exercício muito fácil de fazer, que dura poucos minutos e deixa a barriga durinha em como fazer abdominais hipopressivos para perder barriga. Abdominal não perde a barriga de ninguém, cara. Se você vai perder tua barriga ou não, vai depender da tua dieta, do teu saldo de calorias, do que entra e o que sai. Tua barriga pode até ficar durinha fazendo abdominal, mas não vai ser mais do que isso. Você não vai queimar gordura fazendo 1000 abdominais por dia sentado no chão, pelo amor de Deus. Aqui tem uma dica válida também, que é você naturalmente aumentar o seu gasto calórico, entendeu? Então, por exemplo, em vez de você estacionar o carro na porta do seu prédio onde você trabalha, estaciona um pouco antes, vai andando, sobe escada em vez de usar elevador, faz um passeio de 10 minutos depois do almoço, leva o cachorro para passear. Tudo isso, né, são coisas que vão acumulando gasto, além do gasto que já é gerado pela tua atividade física, tá? Aqui ele faz algumas recomendações para caminhadas, eu acho válido, mas sempre associado com alguma atividade física de resistência, como musculação, crossfit ou funcional, como eu falei. Comer de tudo, mas com moderação. Vamos dar uma olhada nisso aqui, não sei não, hein? Preferir leites e derivados desnatados. Sim, isso ajuda a reduzir o valor de calorias total ingerido. Imagina que se você bebe leite integral todo dia, e aí você troca esse leite integral por leite desnatado, você vai estar economizando na ingestão de calorias. Tá? Adicionar sementes nos sucos e iogurtes, como linhaça e chia. Bom, é uma estratégia válida, tem fibra, ajuda a saciar, tem vitaminas e minerais, mas tem valor calórico, então isso tem que ser considerado na hora de você pensar o que você vai fazer. 3 castanhas ou 3 amendoins por dia. Não consigo enxergar qual a relação que comer 3 castanhas ou 3 amendoins por dia tem com emagrecimento. Não é um pré-requisito você comer castanhas ou amendoim para emagrecer. O que você precisa é de fontes de gorduras boas, assim como castanhas e amendoins são. Gema de ovo também pasta de amendoim, abacate, as próprias castanhas, nozes, amêndoas, azeite. Então, assim, não necessariamente você precisa comer castanha ou amendoim. Escolher apenas uma fonte de carboidrato por refeição. Bolacha sem recheio ou pão aos lanches, arroz, batata ou macarrão no almoço e no jantar. Isso daqui não tem fundamento nenhum. Você pode misturar o carboidrato, você pode botar 50 tipos de carboidratos no teu prato se você quiser. A questão é quantidade. Quanto desses carbos vai ter?
Porque não muda nada você ingerir 1, 2, 3, 4, 5, quantos carboidratos você quiser na mesma refeição. Isso não vai alterar em absolutamente nada, na qualidade do carboidrato nem nada. Principalmente se forem vários carboidratos bons, né? Se você mistura ali arroz integral com batata, por exemplo, maravilhoso, eu acho até bom, tá? Essa questão de variedade é uma questão que vai te trazer... Imagina que cada alimento tem uma quantidade diferente de vitaminas e minerais, um perfil diferente, né? Se você varia muito esses alimentos que você obtém na dieta, com certeza você está variando também as suas fontes de vitaminas e minerais. Então, por um certo ângulo que a gente olha, isso é benéfico, é muito benéfico, tá? E também eu acho que é uma coisa que traz menos monotonia e mais aderência à dieta. Então a minha recomendação é exatamente o contrário dessa. Busque variedade. Na minha opinião, isso é muito melhor e nutricionalmente, bioquimicamente falando, não vai alterar em nada você mudar os seus carboidratos, tá? Comer salada crua antes do almoço e do jantar. Sim, isso pode ajudar a reduzir o consumo total de calorias do seu almoço. Se você enche sua barriga com salada e salada tem poucas calorias, a tendência é que na hora do prato principal você coma menos. Comer pelo menos 3 frutas por dia. Vai depender do balanço de calorias, entendeu? Acho que isso quase sempre vai caber 3 frutas por dia, mas isso é muito difícil de fazer uma recomendação, né? Porque, por exemplo, 3 frutas, você vai falar uma melancia, um melão e uma jaca. Pô, tá ferrado, né? Então é importante você ter bom senso na hora de escolher suas frutas, saber que apesar de frutas ser um alimento extremamente saudável, riquíssimo em vitaminas e minerais, compostos bioativos, mas que possui calorias de carboidrato. Carboidrato não engorda, o que engorda é o excesso de calorias, mas geralmente esse excesso de calorias vem do excesso de carboidrato. Então vamos seguir em diante. Não ficar com fome. Fazer pequenas refeições a cada 3 horas pode parecer exagerado, mas é certo que a fome não aparece. Ah é? Então come a cada 3 horas um grão de arroz e me fala o que acontece. Isso não tem sentido nenhum. Dessa forma, as porções de comida aos poucos vão diminuindo e o peso também. Colocar lembretes no celular, isso assim, não tem sentido nenhum, tá? Como eu falei no meu vídeo do jejum intermitente, nenhum estudo mostrou diferença significativa entre você fracionar em 6 refeições, em 3 refeições, em 2 refeições. O que importa muito mais é a quantidade de energia que entra e a energia que sai. Tenha sempre na bolsa castanhas, frutas secas, como lanches fáceis mesmo na rua. Isso é uma boa recomendação. Castanhas e frutas são excelentes opções de lanches porque tem um valor nutricional muito bom e são práticos de levar, são práticos de consumir, rápido de consumir. Então acaba que não atrapalha muito a jornada de trabalho, estudo, qualquer coisa assim. Mas aqui ele faz uma recomendação para frutas in natura. E eu não acredito que isso seja uma boa opção para quem quer emagrecer. Simplesmente porque a fruta in natura é uma fruta concentrada com calorias, tá? Você imagina que você pega, por exemplo, uma manga desse tamanho e você faz ela passar pelo processo de desidratação para poder fazer a manga seca, né? Essa manga que era assim, ela vai ficar assim. Só que o valor de carboidratos que contém nela ainda é o mesmo. Então você come uma pequena quantidade do alimento e você tem uma alta quantidade de calorias. Ao passo que se você comesse a fruta in natura, você teria todo aquele volume de água dela e isso momentaneamente ia encher mais tua barriga, diminuindo um pouco os sinais referentes à fome, tá? Então pode ser uma boa estratégia você usar frutas secas? Pode, mas eu acho que é melhor usar a fruta in natura para você poder comer um volume maior de comida. Aí aqui ele faz uma recomendação absurda de lanche, né? Uma fruta com 5 bolachas sem recheio ou em iogurte desnatado com pão integral com manteiga. Não acho que isso sejam boas opções de lanches, tá? Eu acho que você incluir bolachas sem recheio ou pão integral com manteiga todos os dias, na minha visão, isso não é uma coisa muito adequada nutricionalmente a se fazer. Tá? Você pode até ter resultado comendo isso, pode, dieta flexível, bater seus macros e blá 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 blá, mas eu não acho que seja uma boa opção. Com certeza você optar por alimentos de mais qualidade nesse mesmo momento, ao invés disso, o teu resultado vai ser melhor, tá?
Imagina que se você come um pão com manteiga todo dia, a hora que você for comer o seu alimento da dieta mesmo, você vai achar ele muito ruim. Vai ser muito mais difícil passar pelo processo. Você vai ficar todo dia ansioso por aquele momento de comer aquele pão com manteiga maravilhoso e tal, não sei o quê. Então eu acho que é muito mais importante a gente concentrar na qualidade dos alimentos, tá? Então vamos escolher alimentos bons, que isso vai fazer com que a gente possa comer um volume maior de comida, com maior quantidade de vitaminas, minerais e fibras, e consequentemente em longo prazo a tendência é que isso funcione muito melhor. Ficar sem comer faz com que seu corpo economize calorias, gastando menos do que deveria e transformando todo o alimento extra em estoque de gordura. Mentira, isso não acontece. Simplesmente o seu corpo, se você não alimenta ele, ele vai criar uma demanda energética. E aí a hora que você alimentar, esse alimento vai suprir a demanda energética, não necessariamente acumulando gordura. Se vai acumular gordura ou se não vai depender de muito mais. Vocês vão me escutar eu repetindo isso várias vezes ainda. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo mostrando aí o primeiro resultado do Google. Se você curtiu, deixa um comentário aí embaixo. Pode escrever aí também se você souber alguma página, alguma coisa que você quer que eu dê uma olhada e a gente vai dando uma olhada. Vamos ver o que tem por aí pela net. Eu tô doido pra ver o que tem pela net. Valeu, tamo junto.